Olá, bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui para um videocast da Teia. Eu sou a Ale Moreira, uma das sócias, e a gente vai falar hoje sobre liderança feminina. Isso também é papo de homem. Esse videocast faz parte dos nossos programas de liderança feminina e nós desenvolvemos uma solução que se chama Trança, que trabalha justamente com a questão de como que a gente equilibra a energia do feminino e do masculino nessa arte de desenvolver pessoas e liderar. Nós temos um convidado muito especial, que é o Luiz Serafim. Daqui a pouco ele vai se apresentar para a gente. Quando a gente fala de liderança feminina, tem vários desafios, mas também é uma conversa muito inspiradora. Então, esse convite que a gente quer fazer para vocês hoje. Fazer reflexões importantes sobre quais são os nossos principais desafios, né, Serafim? E trazer o olhar também do masculino aí para o que a gente tem para desenvolver no tema. É um tremendo prazer participar dessa conversa. A gente vai se divertir, refletir, inspirar. Obrigado. Muito bom. Serafim, queria que você começasse contando um pouco pra gente, assim, como que você se conecta com esse tema de liderança feminina ou do feminino de uma maneira mais geral? Legal. Vou explicar um pouco quem sou para dar uma referência mínima, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa pelo mundo, assim, talvez uma dessas forças de caráter maior ali é curioso. Sempre tive como princípio essa visão eclética, uma pluralidade de interesses muito diversos. Então, na escola eu já gostava de ser amigo da turma do fundão para fazer as bagunças, mas também sentava lá na frente, era amigo do que se chamavam os nerds lá, queria estudar para aprender boas notas. E também gostava, além dos livros, do esporte, gostava de esporte, de música, tocava piano desde pequenininho. Então, essa visão muito plural. Sou um defensor daquilo que a gente fala de multipotencialismo, né? A gente não é definido por uma coisa, ou um chamado de vida, um propósito. Eu tenho milhares de propósitos, coisas que muito sentido na minha vida. E uma dimensão importante é a da criatividade, onde eu venho trabalhando com criatividade há 1000 anos, inovação. Não é à toa que fui trabalhar, fiquei 30 anos na 3M, uma vida, 1000 negócios trabalhando com inovação e sendo exposto ao mundo corporativo e aos desafios do mundo corporativo. Me conecto com essa história da liderança feminina, que imagino porque você me convida para esse papo aqui, porque em 2005 eu me tornei pai do Gabriel, que obviamente, para quem é pai, mãe, uma das coisas mais maravilhosas que podem acontecer na nossa vida, transformadoras, né? E o Gabriel, com 1 ano de vida, a gente identificou que ele tinha uma doença genética dessas bravíssimas, né? Que é a atrofia muscular espinhal. Tinha um prognóstico de viver 2, 3 anos. E tá ele ali, né? Enquanto a gente grava isso aqui, ele fez o primeiro semestre na USP, em letras. É um atleta paralímpico de potencial para, no futuro, ir para as Paralimpíadas, assim. E desde 2016, eu me divorciei. Então, como pai há muito tempo, e pelo menos de 2016, metade do tempo, eu acho que me identifico um pouco com essa... Não sou uma mulher, nem metade, mas eu vivo porque esses desafios de equilibrar os pratos, né? Entre a vida profissional e ser muito presente na vida do meu filho, das coisas dele. Então, acho que isso me trouxe para essa conversa, né? Como um pai presente, ativo, né? Muito bom. A gente fala que muitos homens entendem que essa conversa não é para eles, né? E por isso até que a gente está provocando aqui que liderança feminina também é papo de homem, assim como a paternidade e a maternidade, né? E você traz de uma maneira muito bacana nos seus comentários, nos seus artigos, sobre uma paternidade ativa, né? Que é muito diferente do que a gente via uns anos atrás, né? E do que a gente vê ainda hoje, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho, assim, como que você acha que despertou isso em você, né? Você sempre teve exemplos, né? Ou isso despertou em você com a chegada do Gabriel e de que para você era importante ter essa paternidade ativa, além da sua vida profissional, que também tem uma relevância e um propósito? Então, a gente é fruto de um espírito de tempo, a gente tem uma herança social da sociedade, que é uma estrutura patriarcal, machista, etc., que vai evoluindo. Mas depende, ainda bem. Ainda bem, depende da gente, né? Ter uma atitude para ser protagonista nessas transformações. Então, se eu for ver, a minha família, descendente de italiano por tudo quanto é lado, que foi para o interior, aquela coisa miserável, fugiu do Vêneto, da miséria para cá, teve gerações de avós que parte não estudou, enfim, uma vida dura. Meus pais já tiveram uma situação um pouco melhor, um pouco mais confortável. E
E aí os exemplos. O meu avô sempre muito legal, meus avós com as suas respectivas esposas, mas no espírito do tempo, né, o Zeitgeist, lá que os caras falam, tinha essa visão. A minha avó até é uma coisa original, porque ela era contadora em 1930, ela se formou. Diferente. Muito diferente, mas casou e meu avô era transferido para várias cidades, então ela casa, família. Meu avô trabalhava, não tirava o prato da mesa. Aí o meu pai já é uma relação um pouco mais moderna. Meu pai, minha mãe teve uma vida profissional muito ativa e de destaque que ele apoiava, admirava. Depois, quando ele se aposentou, ela continuou, ele ia com ela, apoiava, etc. Mas acho que ele nunca trocou minha fralda ou não sabia fritar um ovo. Então já é um pouco melhor. Então quando eu saí da minha casa, né, para estudar em São Paulo, numa república, e aí há muito tempo que eu arrumava minha cama, eu passava minha roupa, que é difícil, hein, Leandro? A pior tarefa doméstica. Também acho. Lava louça, que eu adoro, cozinhar, que eu aprendi, então eu fazia essas coisas. Eu falei, quando eu me casar, nunca me passaria pela cabeça que isso muda. Deixar de fazer só porque casou, né? Exato, e que isso é a minha prerrogativa, é a minha vida profissional de destaque, provedor, e a minha esposa, em eventual, tipo, não, ela vai cuidar da casa. Já não me passava pela cabeça, mas não é que eu era perfeito, porque a gente tem a herança. Então, acho que algumas vezes eu tinha alguma visão dessa de ter uma certa prerrogativa, mas eu sempre, de cara, já tinha uma mente um pouco mais aberta de apoiar a minha esposa, e fiz isso muito. Muitas vezes ela tinha que fazer curso, trabalhar fora, uma semana eu ficava, cuidava, fazia todas as atividades e com prazer. Porque eu sempre quis ser pai, né? E ser um pai presente, né? Mas quando o meu filho tem uma doença lá, e aí a gente tem uns desafios extras, isso primeiro me trouxe para o mundo da diversidade e da inclusão. Era um mundo distante, né? E me traz uma série de desafios e de barreiras para quebrar, tá? Então aí eu me envolvi mais. Quando me divorciei, daí tem dias, né? Dias da semana que sou eu para tudo, para fazer a merendinha, para levar para a escola quando ele estava indo para o colégio, para preparar o almoço, para ter reunião, mexendo a panela do arroz com a câmera fechada, com a turma da América Latina, do México, e assim vai. E equilibrando as coisas. Então isso me trouxe mais para dentro, né? Sempre quando a gente fala, né, você que trabalha com treinamento, se você tem contato, você tem experiência, mergulho, você se aproxima desses universos, muito mais fácil você abrir os olhos e ser sensível para as causas, para as bandeiras a transformar, né? E a gente pode olhar isso de um lugar com mais atitude, né, mais ativo, ou ainda de um lugar de essa transformação está acontecendo e eu estou olhando para ela, né? Você entrou, mergulhou e de cabeça. Né? E é uma das coisas mais gostosas que tem, né? Tipo, eu fico às vezes refletindo porque muita gente coloca essa coisa da paternidade e maternidade primeira, né? É claro que socialmente é esperado que se faça isso. Mas, assim, de novo, desde pequeno eu sou um cara plural. Então, eu gosto de fazer minhas coisas e de falar de temas que não é só sobre paternidade, não é só sobre meu filho. Talvez seja, certamente, um papel que me recompensa, que me desafia, que mais, né, me gratifica, me desafia, mas não é só isso. Então, ser pai, ser profissional, ser palestrante, ser professor, ser consultor, estar em outras bandeiras, né? Eu acho, ser músico, são várias coisas muito importantes. E a paternidade ativa é uma das mais radiantes da minha vida. E quando a gente está pleno em desempenhando um papel, a gente também consegue trazer toda essa satisfação no desempenho de outro papel, né? Esses dias a minha filha falou, mãe, você não trabalharia se você fosse rica? Eu falei, eu trabalharia, eu amo trabalhar, né? Talvez em outro formato, enfim. E aí ela falou assim, eu acho que você tem que trabalhar mesmo, porque você gosta muito e você é muito feliz. Então, assim, ela sente isso, né? Lógico que ela também prefere, né? E quer ter os momentos ali, mas a gente também consegue trazer, acho que essa satisfação que a gente tem desempenhando um papel no exercício de outro, né? Então isso é muito legal. Na verdade, somos um ser único que desempenhamos diversos papéis e a gente também aprende demais, né? Por exemplo, com a paternidade ou com a paternidade e traz isso para o nosso papel profissional, seja ele qual for. Você sabe que eu tenho um projeto e que reflete num segundo livro que eu estou quase publicando neste momento,
e que traz muito essa tônica. Eu sou um defensor desses... O Mia Couto, que é um escritor moçambicano que eu amo, lá ele fala de contrabandos, uma palavra poética, contrabando entre as áreas. Ele fala ser escritor e ser professor de ecologia, de ciências e tal. Isso é importante, uma coisa nutre a outra. Ser pai, ser músico, ser profissional, consultor, uma alimenta a outra, as conexões sociais que a gente faz nos universos faz a gente muito mais pleno, né? Com certeza. E aí tem um momento que você fala também sobre as competências socioemocionais que muitas vezes foram banidas, né, principalmente no mundo contemporâneo, aí ou no ambiente mais profissional, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, essa é uma das minhas paixões hoje, quando eu estou experimentando essa dimensão de empreendedor. Eu sempre me via como um intraempreendedor, né? Na 3M fiquei 30 anos. Eu falo, 30 anos na 3M, alguém ficará hoje? Você que conhece o mundo do... Provavelmente não. Pois é, mas assim, o pulso pulsava, eu ficava e tinha desafios diferentes, e laterais, e mudava de universo. Então eu fui com essa paixão. Aí um dia, agora, eu estou empreendendo na minha empresa pessoal ali e tal, mas entrei como sócio do World Creativity Day, que é uma empresa de liderança criativa, cujo projeto principal é um festival que acontece no dia 21 de abril, todo ano, Dia Mundial da Criatividade lá. E é um festival muito diferente, porque ele tem uma lógica de descentralização. Não é todo mundo vai para uma cidade, compra, paga ingresso. É gratuito e aconteceu esse ano em 55 cidades ao mesmo tempo. A gente quer chegar em 100 cidades no ano que vem. Então, nessa visão de liderança criativa, eu tenho escrito artigos para Época Negócios, no LinkedIn, assim, que fala muito dessa história. Porque, pelo menos na minha percepção, você vê se você concorda, a gente passou muitos séculos desprezando essa visão científica de dados, uma coisa mais mística ou divina, beleza. Aí chegou o iluminismo ali e tal, uns 200 anos mais ou menos, Revolução Industrial. A gente foi para um outro extremo, que é o extremo paradigmático da ciência em termos de tudo racional, dados, e tudo que é desequilibrado eu acho nocivo. É uma noção inata minha, assim. Por isso que eu gosto desse equilíbrio não morno, aquele equilíbrio morno eu também acho, mas é o equilíbrio que assim, é um pouco de tudo. Então, muitas organizações entraram nessa onda de ultraprodutividade, de crescimento exponencial e dados. Eu me lembro de uma empresa, ela falava assim, morte à intuição, assim, show me the data, aquelas coisas. Não, claro que é importante, Alegria. Claro que é. Tudo precisa de dados, embasamento, etc. Mas se você vai lá e rechaça emoções humanas, né, e valores e forças humanas, vulnerabilidade, a colaboração, esse tempo de conexão social despretensiosa. Não, você tem essa meia hora para tomar café, mas para tal coisa, eu preciso medir. O que você vai entregar? Qual é o resultado, né? Mata a criatividade. Então as pessoas querem inovação para impactar em produtividade, etc., mas matam as conexões humanas, matam esse ambiente que estimula a criatividade, que não é tão funcional. Então eu acho isso. Claro que tem escritores lá, Brené Brown fala de vulnerabilidade, Simon Sinek, aqui no Brasil tem vários caras que falam, vocês na Teia certamente defendem isso. E é isso, a gente precisa ter esse equilíbrio. Dados, inteligência artificial, produtividade, indicadores, claro que tem que ter. Mas precisa ter esse equilíbrio de trazer esse sentimento de afeto, de amor, de emoção, né? De generosidade, de tempo, né? Tipo Domenico De Masi, né? De permitir essa serendipidade, essas conexões. E até a diversidade que você comentou, né? Porque a diversidade também está em conversar com pessoas que pensam diferente, né? E aí não só falando de feminino e masculino, mas falando de outras experiências que as pessoas tenham, né? Quando a gente fala de diversidade, você vai falar mais disso aí mais para frente, de forma geral, porque eu vou te falar assim, quando a gente fala de diversidade, a gente traz uma série de argumentos de falar, cara, é importante porque vai trazer um efeito bom. Na minha história, como eu tenho uma dessas em autoconhecimento lá, seja porque eu já senti, ou seja porque a gente faz esses testes e tal, cara, integridade é uma muito forte para mim. Junto com curiosidade pelo mundo, criatividade, mas integridade é importante. Então, eu tenho que fazer porque
é o certo. Assim, não é possível que a sociedade tenha metade de mulheres e as mulheres não estejam representadas, ou pessoas com deficiência estão fora, pretos, né, marginalizados e tal. Isso é por ética, por uma visão de integridade da sociedade, eu acho... Já deveria ser assim. Mas eu sei que precisa de mais argumento. Então, daí a gente começa. E eu acho muito bom trazer essas evidências, né? Então, por exemplo, para resultados de ambientes organizacionais mais saudáveis, onde as pessoas têm mais esse senso de pertencimento, segurança psicológica, essa questão do pensamento diferente. Se a gente vai trabalhar, a gente monta a nossa empresa, todo mundo é engenheiro, se formou ali, é de São Paulo. Então, as visões estão muito enviesadas para um caminho. Então, quando a gente tem essa diversidade, seja de mulheres, geográficos, formações, backgrounds, etnias, tudo enriquece, porque são lentes diferentes, são sensações diferentes em relação àquele problema. É muito poderoso, né? Sim. Mas a gente tem dados que mostram, né? Inclusive uma pesquisa recente da Deloitte, que mostra o quanto a gente consegue ter num ambiente mais diverso a retenção dos talentos, sejam, né, mulheres, homens, enfim. Como que você enxerga isso? Porque tem outras pesquisas que dizem que a gente consegue incluir as mulheres, né, mas não conseguimos mantê-las muito tempo, principalmente na alta liderança. Como que você percebe isso pela sua experiência ou das coisas que você acredita? Eu olhando na minha própria experiência corporativa, dentro lá da 330 anos e vendo outras organizações, quando a gente olha esse tema de diversidade, equidade e inclusão de forma geral e para mulheres, a gente já vê uma evolução razoável do tempo em que eu fui trainee lá atrás. Sim. Era um ambiente absolutamente masculino. Para algumas empresas, então, empresa de engenheiro, como era a 3M, não tinha uma mulher na alta liderança. Na média de liderança tinha algumas poucas. Normalmente áreas de atendimento, áreas que são mais ligadas a serviços, né? Serviços. Algumas áreas mais operacionais, se era mais braçal, assim, também na manufatura, não tinha. Então, isso já foi mudando. Como a própria história que eu falei do meu avô, do meu pai, é uma evolução social que reflete, as organizações fazem parte da sociedade, então elas também foram mudando, mas muito mais lentamente do que deveria acontecer, né? E vão se transformando e a gente precisa, tem uma série de coisas que a gente precisa tocar ali para acelerar essa transformação. E as mulheres vivem esses desafios muito maiores, especialmente na questão de maternidade, né? Uma questão, a gravidez, maternidade, que é visto muitas vezes ali com desconfiança, com pé atrás, com preconceito. Mesmo no próprio estilo de liderança feminina, com tudo que a gente valoriza dessa questão feminina, né? Vista com um pé atrás para ocupar algumas posições, imagino que afete a ideia de retenção, né? De uma carreira mais longa. Sim, com certeza. Você trouxe muito essa questão de trazer esse humano, essas conexões. A gente fala assim que as habilidades femininas, né? Elas estão muito mais em evidência, né? Então, assim, o futuro é mais feminino nesse sentido, né? Não de gênero, do feminino e do masculino, mas muito nessa energia ou nessas competências que estão mais ligadas ao feminino, como a intuição, esse olhar mais sistêmico, né? Essa relação mais próxima. Como que você vê isso hoje? Você percebe isso está sendo mais valorizado realmente? Ou ainda tem uma questão da mulher ter que se masculinizar para estar nesses ambientes, pertencer e principalmente numa liderança? É uma ótima pergunta, viu? Eu me lembro que eu cresci nos anos 80, como adolescente, sou super musical, né? Então me lembro sempre do Gilberto Gil cantando lá o Super-Homem, né? Aquela história que o mundo masculino tudo me daria, na verdade, reconhecendo que a melhor parte dele é feminina. Se você gosta de música, tipo Pepeu Gomes também cantava, lembra? Ser um homem feminino, aquela... Mas no final das contas, eu acho que as organizações ainda estão distantes dessa valorização. Artigo recente que eu escrevi, que falo dessa história de banir, né, os socioemocionais, todo mundo fala de inovação, todo mundo diz que quer inovação, mas ela vai lá e sufoca as coisas da criatividade. E antes da inovação vem a criatividade, vem esse ambiente, né, que a gente fala e que também tem esse acolhimento, essa empatia, essa vulnerabilidade, essas relações de confiança que são criadas com base em conexões emocionais mais fortes.
Então, a pessoa ter que se mostrar sempre muito forte. Aquela liderança antiga, né? Anacrônica, liderança autocrática. A pessoa vai lá e porque ela é diretor, ela acha que tem que sempre dar razão, sempre. Tô mais ligada ao poder do que... E se mostrar vulnerável ou demonstrar a emoção, porque culturalmente isso é colocado como uma certa fraqueza, né? Meninos não choram. Meninos não choram, fica ligado com essa coisa da a mulher. A mulher, ela não tem o equilíbrio emocional, ela vai lá chorar, ela não aguenta o tranco. Acho que é um tremendo erro que as organizações precisam, de novo, encontrar um equilíbrio dessa história e trazer de volta esses talentos socioemocionais. Claro que hoje se discute muito mais isso, a gente está falando disso, a gente entra, vai ter um monte de psicologia positiva e cursos de talentos socioemocionais, mas a gente está anos-luz de colocar na prática nas organizações. Também vejo que várias líderes femininas que eu vi mais de perto, várias com esse papel. Aí eu não sei se elas fizeram uma filosofia, fizeram isso para conseguir, mas adotar um modelo que não é o feminino que a gente valoriza, que tem que ser valorizado. É a pessoa impessoal, fria, enfim. Ela coloca uma máscara, uma persona ali para pertencer, né? Eu vi recentemente uma matéria com uma executiva, né? E ela falou que ela convidava outras mulheres para reunião, mesmo que fossem mulheres que não deveriam estar lá, não precisavam estar lá naquela pauta, mas só para ela não ficar sozinha numa reunião, né, com tantos outros executivos e para defender ali as ideias, né? Então, acho que tem essa questão, né? E tem muito forte esse elemento que a gente ouve de muitas líderes, né, muitas executivas, que é, eu me masculinizei de uma certa forma para pertencer a este grupo, né? Então, recentemente, conversando até com as autoras de um livro que a gente vai fazer em um próximo podcast, ela falou que ela começou a perceber essa questão até na roupa, né? Ela falou, quando eu tive a minha licença maternidade, eu fui olhar o meu guarda-roupa, e que roupa que eu tinha ali, né? Terninho cinza, camisa branca. Ela falou, nossa, peraí, né? Isso daqui provavelmente eu coloquei ali até para estar muito próximo do que os homens usavam ali numa... Então, acho que tem essa questão até no próprio ambiente, né? Eu acho que é um desafio, que elas... Algumas são porque as personalidades, não é que toda mulher tem que ser sensível, etc. É diversidade. Mas eu acho que muitas delas, elas passam por isso e sofrem por ter que assumir uma persona, né? É a velha história, né? Se a mulher fala de uma maneira mais assertiva, ela é agressiva. Se o homem fala, ele é enfático. Tem isso também, é verdade. Então tem a maneira como a gente enxerga, né? E aí fica, acho que a questão até do nosso tema aqui desse videocast, que é liderança feminina, ou feminino também é papo de homem, né? Você acha que isso é verdade? Você entende que os homens fazem parte realmente dessa conversa? Ou só pessoas diferenciadas como você e alguns outros? Como que você percebe isso hoje? Assim, realmente a gente conseguiu expandir para isso ser papo de homem? Porque eu ainda vejo uma conversa muito mais das mulheres do que dos homens. Um caminho de evolução, né? Assim, eu vejo e é totalmente papo de homem, né? Eu me lembro que eu estou sendo até convidado uma ou outra vez para fazer esse papel, e a primeira vez foi surpresa, especialmente sobre quando fala de parentalidade, né? Então eu fui num fórum onde era maternidade e um monte de mães, mas elas achavam, e faz todo sentido, eu preciso trazer uma voz masculina porque o homem, inclusive os homens, eles estão majoritários nas lideranças, então eles precisam comprar junto com a gente, serem aliados, né? E eu, por exemplo, na minha experiência corporativa, além da sensibilidade específica pessoal com o meu filho, era uma empresa que tinha uma visão progressista de melhorar essas discrepâncias e desigualdades. Então começou lá com um grupo de afinidade. O primeiro deles foi de liderança feminina. Isso já faz mais de 10 anos. E esse grupo começou com mulheres fazendo um monte de coisas de valor que ajudam a transformar, mas elas traziam os homens já lá atrás para fazerem parte, para serem membros do grupo de afinidade feminina. Primeiro momento, o cérebro, na coisa da criatividade, sim. Não, o grupo de afinidade liderança feminina é só mulher. Só para mulher. Aí passa um tempo e fala, não, mas por que só mulher? Precisa de homem. E aí eles começaram a também ser co-responsáveis, co-criadores dessa transformação. Acho que a gente precisa, como homem, ser um agente ativo dessa transformação nos nossos papéis. E a gente pode falar que, como parceiro de uma mulher,
dentro de casa, né, como um companheiro, um esposo, um namorado, etc., seja como um funcionário, como um líder dentro das organizações. A gente tem muita coisa para fazer. É nossa bandeira. Missão, claro. A missão de fazer uma sociedade por integridade mais correta, mais justa, e tem lá todos os benefícios positivos, impactos que trazem crescimento, resultado, ambientes mais saudáveis. E a gente tem, você no caso como pai também tem uma influência, né, com o Gabriel, porque a gente também está formando as novas gerações, né? Então eu acho que isso também tem uma dupla missão, né? Não só no ambiente profissional, mas a gente consegue ir trabalhando aí na futura geração de entender que isso é uma coisa mais natural, né? Porque eu também, meu pai, assim como você trouxe do seu, minha mãe pegava um copo de água e levava para ele, né? E aí, com meu marido é totalmente diferente, e minha filha cresce neste outro ambiente onde não tem uma diferença, não é que o homem ajuda a mulher, né? Exato. Não, a responsabilidade ali é dos dois, né? E acho que dentro das organizações também acaba acontecendo muito isso, né? Da gente entender se isso é função de mulher ou não. A gente tem relatos, né? Então, sempre quem faz a ata da reunião é a mulher que está na reunião. Então, assim, é um exemplo simples, mas simbolicamente ele traz ali um olhar, né? Toda razão. Então, não, aqui é uma decisão estratégica, não, aqui na mesa tem que ter homens decidindo, né? Por que eu tenho, de repente, mulheres tomando decisões importantes, né? É bem verdade. Se eu pensar assim, se a gente falar primeiro de casa, a gente olha... Em casa, a gente já precisa começar a fazer essa revolução, certo? Sim. Essa transformação. Então, como eu falei, quando eu me casei e tal, e hoje com a minha namorada, a gente já precisa colocar à prova essa herança que a gente tem. Não é minha prerrogativa ter maior dedicação para um papel profissional, e se acontece alguma coisa em casa, é você que se vira. Para esperar o eletricista, ou para ir lá no filho na escola, ouvir a apresentação da... Não, isso não. É igual, e não é ajuda, né? É uma transformação, de novo, como você bem colocou, né? Uma transformação cultural. É dividir com cumplicidade, onde, se eu não posso, você pode. Se você não pode, eu posso. Se nenhum dos dois pode, qual é a solução que juntos a gente vai encontrar para fazer? E essa valorização. A minha namorada fala... Outro dia a gente teve uma experiência muito bacana, que eu fui chamado para fazer uma consultoria, aí ela falou, poxa, podia... Porque os homens podem puxar as mulheres para oportunidades, né? Sim. Eu falei, legal. Mas também, se não tiver uma oportunidade pertinente, mas apareceu uma oportunidade pertinente. Tem que fazer sentido, né? Fez sentido. Eu falei, cara, pessoal, eu posso trazer para um momento que a gente vai ter uma moderação, tá? E ela foi, e ela brilhou, daqui a pouco ela tava... Os caras acho que queriam mais que ela por causa do que eu. E eu fiquei, assim, muito feliz com isso. E é isso, a gente tem que ajudar as nossas mulheres a brilhar, então incentivar. Minha namorada hoje, a gente quer fazer um podcast falando sobre uma série de eventos sobre burnout, que é uma coisa importante que ela passou. Cara, vai lá, daí você assiste junto, você torce, você divulga junto. Então dentro de casa, né? Perfeito. E aí a gente vai para as organizações. Isso, e essa é exatamente a minha pergunta. Como que você entende, né, que os homens podem ser aliados, mas mais do que aliados, né, podem realmente fazer parte dessa revolução, como você colocou, dentro das organizações, né? O que vocês, homens, podem começar a fazer de diferente para conseguir não só atrair mais mulheres, mas também apoiar essa liderança feminina aí nas empresas? Eu acho que as organizações podem fazer muitas coisas e os homens que as dirigem, que têm um papel de destaque lá como líderes, têm muita coisa para colocar isso na pauta e na diretriz estratégica, né? Então, se eu perceber, primeiro minha experiência dos anos, né, de corporações lá, tal, depois falo do empreendedorismo atual que eu quero levar no mundo. Você que tem empresa, eu quero que a minha empresa reflita a minha visão de mundo. Perfeito. Né? Acho que, pelo menos agora, aos 50 anos, isso é muito importante, muito importante, né? Então, lá para trás, a gente começou com essa história do grupo de liderança feminina. Eu escutei uma vez um consultor que eu amo, que é o Guilherme Bara, não sei se você conhece, né? Que é um consultor de diversidade, cego. E ele falava uma coisa muito interessante, assim, não delegue para um grupo de afinidade decisões de políticas, etc. Né? E eu levei para a 3M isso, falava com o presidente da época, assim. Porque às vezes parece, o grupo de... O grupo está cuidando. O grupo está cuidando. Cara, o grupo... Porque quem decide é a alta liderança, tal, e coloca, e persegue, investe e prioriza. Bom,
Então, Mas legal. muitas vezes nem faz parte da pauta da alta liderança, né? Faz. E aí, mas eu já tenho um grupo de Tem um grupo, afinidade. eu cuidei Qualquer disso. coisa, deixa o grupo de afinidade. Não rola. E aí, pelo menos lá, a gente, na época, Ótimo. consertou isso, bacana. Mas o grupo de afinidade tem valor? Tem um tremendo valor. Então, ele ajudava, como grande interessado, criou uma comunidade que chacoalhava e trazia à tona as necessidades, as urgências, as prioridades. Então, trazia lá, por exemplo, na manufatura, que você não tem um banheiro feminino. Por quê? Sempre teve 90% dos funcionários. A pessoa vai lá no outro prédio a quilômetro. Então, tem que construir um banheiro para o mês tal, já tem que ter um banheiro feminino. Coisa Tem uma questão que é de estrutura, né? Que é básica. Né? Isso é básica. básico. Mas não tinha. Então, vamos lá consertar isso. As outras questões que são mais delicadas do próprio desenvolvimento de carreira. Uhum. E de equidade salarial, e aí de começar a analisar dados, né? Pera lá, dessas pessoas, vamos ver se os salários estão condizentes. Vamos ver se na alta liderança, na média liderança, nas funções, tem mulher. Vamos olhar em cada setor, tem mais... Qual é a justificativa? Por quê? Como é que a gente vai fazer para mudar isso? Então, essa é a função de nós lá, líderes, e colocar na pauta, apoiar, se o grupo de apoiar, abraçar, priorizar. Bancar uma decisão, né? Muitas vezes. Bancar, decidir a alocação de recurso e de tempo, né? E de foco. Acho super, super importante isso. Nos projetos, assim, é preciso fazer um letramento que a gente possa dizer, né? Porque muitas vezes a pessoa está lá na sua herança machista, né? Machismo estrutural, etc. A pessoa... ela não Nem tem, percebe, né? nem percebe. Então, esse tipo de conversa, e, por exemplo, a gente fez lá cursos de masculinidade responsável. Então, tanto trouxe esse negócio e apoiou para as pessoas, então, investiu dinheiro para aquilo como uma prioridade, define lá quantas pessoas, é tudo com dado, né? Com meta, quantas pessoas, esses líderes aqui, todos têm que passar por esse curso para ajudar a promover essa transformação dentro de cada liderança. Foi até uma espécie de curso que eu me alinho, porque eu gosto do mundo. Eu não sei se eu faria grandes revoluções. Eu falo que eu quero fazer revolução criativa, mas eu sou um cara harmonioso. Porque se você vem querer me colocar como culpado e tal... uma relação que não é tão saudável. Vou perder. Agora, ganhar uma consciência e trazer evidências e abordagens onde eu falo, meu Deus, estou incomodado com essa situação. Quero mudar. Então, isso é muito importante. Você trouxe um ponto importante, Serafim. Assim, normalmente a transformação acontece sendo uma revolução grande ou uma transformação pelo incômodo, né? Você entende que esse letramento, ele sensibiliza ou ele gera esse incômodo inicial? Porque a gente percebe que muitos homens nem entendem que isso é uma pauta, né? E muitas mulheres também. Tem um livro muito interessante que chama Escute o que ela diz, né? E que ela fala justamente isso, assim, muitas vezes a gente deixa os homens de fora da discussão, né? Então eles se sentem, realmente, eu não faço parte disso, não é comigo, as mulheres se sentem mal, né, por não ter os homens, mas também acabam afastando, né? Então você entende que esse letramento, esse conhecimento inicial, ele ajuda nessa sensibilização e nesse incômodo de, peraí, eu também preciso me corresponsabilizar por essa transformação? Tenho absoluta certeza que é fundamental. Todas as coisas na vida a gente se transforma se tiver contato e alguma informação para despertar essa reflexão. É como eu falei, mundo da diversidade, a herança que eu recebia era o meu pai olhando outras famílias que tinham um amigo dele com um filho cadeirante, e ele olhava e falava, nossa, que família, que coitado, que vida terrível. Era assim, não tinha ninguém perto de mim, onde eu estudei não tinha nenhuma pessoa com deficiência. Então, daí eu tive um filho com deficiência e eu vivo muito no universo, no Comitê Paralímpico. Lá, o assim é que eu aprendi muita coisa. Tá, você não precisa ter um filho como eu, mas você precisa abrir alguma porta para ter alguma conexão. Deixar que isso entre na sua vida. Então, no caso de liderança feminina. É super importante, tanto para homens como você bem colocou, para mulheres também. Porque mulheres, eu me lembro assim, dentro de casa, propriamente, a própria mulher carrega isso, né? Sim. Então ela vai lá, por exemplo, eu lembro que eu fazia várias coisas dentro de casa, dividindo papéis, como eu comentei, mas a cozinha, por exemplo, não era um lugar onde eu era muito bem-vindo. E quando meu filho estava mais doente, assim, com alguma gripe, mas também era a mãe que cuidava. Como se eu não tivesse... ela não podia a competência abandonar isso. Assim, isso é prerrogativa da mãe. Cara, acho que sim, meu filho adorava, mas são papéis, né?
E a mulher deve se sentir culpada. Quando fala assim, a vida profissional, eu acho pior de tudo, Ale, tem um monte de gente, quando a gente fala de talentos socioemocionais, você escuta um monte de cara que é empreendedor, que fez um negócio que deu certo, mas o cara é um idiota. Mas ele conseguiu fazer um negócio que vendeu por bilhão. E aí ele sai vomitando um monte de bullshitagem, de baboseiras, assim, né? E pra ele é essa Só que vira lei, né? E todos os outros pessoas admiram, porque olha, aquele cara que fundou a empresa tal, assim, tal. E aí é essa história que vai banindo papéis. E pro cara é isso, é trabalhar de sábado, de domingo, não sei o quê, 20 coisas, rodar, e sem esse mimimi de pertencimento e de recompensa emocional. E a mulher, nesses universos também, elas vão lá, pô, eu vou cuidar lá do meu filho, etc, tal. Eu se sente culpada se deixa, né, alguma coisa pro marido e vai. Então essa transformação cultural de letramento, isso é muito importante para homens e para mulheres, né? Acho que a culpa é um elemento, né? O pessoal brinca, né? A mulher tá sempre, parece que mais culpada até do que os homens. Acho que isso vem mudando. Você fala isso também em um dos seus artigos, que você também se sentia culpado muitas vezes quando você deixava o olhar de, não, deixei a tropa para ir assistir uma apresentação do meu filho, para ir fazer alguma outra coisa. Isso vem mudando, que bom, né? Mas acho que tem um outro elemento também, muitas vezes, das mulheres, eu posso falar como mulher, que a gente também quer ter o controle, né? Então, assim, não, então você tá gripada, eu que tenho que cuidar, porque eu sei como vai cuidar. Será que ele vai dar o remédio correto? Será que vai cuidar tão bem, né? Eu me lembro de uma colega contando, né, que ela chegava para levar a filha na escola, né, e disse que a pessoa que estava recebendo a criança na escola, a filha dela, de longe já sabia assim, hoje foi o pai que ajudou a arrumar a filha, ou foi a mãe, não, a Maria Chiquinha tá toda torta, hoje foi o pai. E é isso, assim, será que a gente também dá espaço para ir com a roupa que não estava combinando do jeito que a gente gostaria, ou que a Maria Chiquinha estava torta, enfim. Então, acho que também tem um olhar da própria mulher, né, de sair um pouco desse controle, que tem vários motivos, mas também abrir espaço, de novo, para a conversa, para esse pertencimento e tudo mais. Então, tem elementos, com certeza, dos dois lados, né? E aí a gente falou um pouquinho do que as empresas podem começar a fazer, né? O que você entende que os homens, né, ou as empresas têm que parar de fazer assim, isso não faz mais o mínimo sentido e a gente precisa banir, a gente precisa parar de fazer nas organizações em prol de uma liderança feminina realmente mais consciente, participativa, enfim. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa sempre diagnosticar, né? A gente precisa, tudo na vida ali, todos os planejamentos que eu participo, quando vai falar de inovação, planejamento estratégico, planejamento de marketing, diagnóstico, como é que a gente está hoje? Então esse olhar para a gente entender é super importante para poder direcionar os nossos esforços, nossa visão de um futuro desejável, né? Então isso, a empresa, as organizações precisam, e sobre participação das mulheres nas organizações, como é que tá? Em todos esses aspectos, né? Carreira, lugares que tem mulher não tem, liderança, onde estão, quais são os desafios, os apoios, isso é importante. A ideia do letramento, a gente falou aqui, é super importante proporcionar esse tipo de oportunidade para que as pessoas possam se sentir, e se possível, de uma forma mais harmoniosa, mas sentir o incômodo e saber, porque todas as estatísticas que a gente observa, me lembro desse curso de masculinidade responsável, e falando de vários outros grupos, né? Sim. Pretos. É absurdo a participação na sociedade e a participação nas organizações e na liderança e nos conselhos. Sim, sim. Quando você olha aquilo, não é possível que você não se sinta um incômodo. Isso está muito ruim. Com toda a polêmica que depois tem cota, mas isso você não pode... Não pode ser tão discrepante, né? E não pode ser assistir passivo. Assim, sério, eu tenho que se incomodar. Bom, a partir disso, tem muita coisa para fazer. Deixa eu ver aqui dentro da minha empresa, do meu universo, da área em que eu lidero, que seja, pelo menos ali você faz a evolução no teu quintal, no teu jardim, você influencia o resto. Tenta fazer na organização como um todo, né? Eu me lembro de suportes interessantes que a gente fazia lá, que era mentorias. Então, mentorias, aí, primeiro a mulher para mulher, daí homens poderosos lá do alto, liderando mulheres, engajados em desenvolver as mulheres para a carreira, etc. Isso é importante. A gente vê coisas de políticas que precisam ser definidas, né? E muitas políticas, a gente escuta ainda tantos absurdos na hora de seleção de pessoas. E eu tenho amigas que vão lá e me contam histórias. Então, se você é jovem, você está potencialmente será que você vai... exatamente.
pode engravidar nos próximos anos e tal. Ou se você já é mãe, mas você tem quem fique com sua filha, seu filho, se ele estiver doente. Você passou já por isso? Essas coisas. É muito triste, assim, é muito dramático. E essa visão, né, que você mencionou, essa visão de líderes que querem soldados o tempo inteiro, disponíveis e qualquer hora, e que priorize tudo isso, é muito absurdo, né? Porque esse não é o sentido da vida, propriamente. Sim. Então, é claro que é alta performance, líder de alta performance, cara, você vai lá, você dá um jeito, como a gente fazia. Lógico. Então, mas eu fui aprendendo na pele, e ali com meu filho depois, a pandemia ajudou muito, viu, Alê? Sim, você não achou? Também achei. Então, mas tem muitas pesquisas que mostram o quanto a gente teve, na verdade, uma involução em relação a várias questões ligadas ao feminino, né? A própria violência doméstica, na pandemia, o número de mulheres, né, que tiveram que sair das empresas para cuidar dos filhos, das filhas das casas, foi muito maior do que os homens, né? As mulheres foram demitidas também. Então, a gente tem um avanço de uma maneira geral, né? E acho que tem um avanço na pandemia das mulheres poderem, por exemplo, trabalhar de casa e estar próximo aos filhos. Mas as outras coisas, né, que fazem parte assim, desse ecossistema, elas, na verdade, regrediram. Que absurdo, né? Eu vou te dizer assim, então... Não, só complementando. Claro. Muitas pesquisas mostram também que os homens estão muito mais propensos e querendo voltar ao escritório, né, saindo do home office, até para fugir desse olhar de, então eu estou em casa, eu tenho que ajudar a fazer. Então, é que você está num lugar privilegiado porque você trabalho. Pensa diferente, mas tem bastante coisa ainda pela frente. Tem muito trabalho. Se a gente olhar para uma organização, tem muito trabalho para fazer e essa história, né? Tipo, colocar métricas, objetivos, porque isso puxa a organização, alocação, prioridades, investimentos, etc. Aí a gente tem essas coisas das mentorias, esses apoios, essas políticas, a questão de licença maternidade, de defender essa questão, ou de paternidade também, de lutar para isso. E eu, assim, para imaginar assim, o que a gente deveria ter como um objetivo, eu quando olho e tento fazer na minha vida e na minha empresinha hoje, essa visão de mundo que eu quero, quando eu vejo alguém que é pai ou mãe ativo e que participa e que para de repente ver aquela apresentação, que é a única apresentação que a pessoa vai fazer de dança lá no 8º ano, sei lá, ou teatro, ou está lá quando está doente, o pai, a mãe está doente, precisa dar esse apoio. Uma pessoa, como eu valorizo essa história multipotencial, que está envolvida com essa questão da parentalidade ativa, entre outras coisas, para mim ela é muito mais potente, ela é uma liderança muito mais testada e desafiada, muito mais rica do que aquele CEO que nunca viu a família, está sempre discutindo em altos jantares no lugar ou nos Estados Unidos. Cara, eu dou pouquíssimo valor para essa pessoa. E como líder, e como ser humano, eu acho uma pessoa pobre. Então, eu não quero mais participar desse universo. Quando eu vou na minha microempresinha, eu quero ver isso acontecer. Então, é apoiar as mulheres e pretas. A gente vai fazer o festival. Como é que é o line-up? Os professores do curso que eu monto lá. Tem mulher, tem preto, tem com deficiência. Pessoa com deficiência, eles estão só dando show, cantando, ou eles estão lá falando sobre tecnologia, né? É isso que a gente precisa fazer no mundo. Mas ajuda muito a gente estar conectado com esses outros universos. Se eu fico na minha microbolha, falando com outros grandes líderes, CEOs, só vendo aquele super curso indo, cara, é uma pobreza, eu acho, né, assim. E acaba reforçando muito até vieses, né? Porque todas as pesquisas também, se a gente olha com o nosso viés, né, de homem, de mulher, de executivo, enfim, a gente acaba também direcionando, às vezes, até a decisão, muitas políticas, mais por conta disso do que uma visão mais ampla, como você está trazendo. Muito bom, Serafim, o papo está ótimo, a gente poderia ficar um tempão aqui, mas né, a gente vai encerrando agora, então eu queria te pedir, assim, dicas finais, pensando que temos, né, maior parte aqui das nossas ouvintes, lideranças femininas, né? Que dica que você daria, né, como uma pessoa que viveu 30 anos num ambiente corporativo, que vive hoje num ambiente corporativo, mas de outra forma ou em outro lugar, né? Como homem, que dica que você daria para lideranças femininas? Bom, eu tô junto com elas nessa visão de transformação, sendo que é um papel, não é só da liderança feminina, as mulheres que nos veem, é de todo mundo. Sim. Pra gente fazer uma sociedade que seja mais íntegra, mais justa, mais potente, mais sustentável, com essa visão mais criativa.
Então não esmoreçam, tem a história da sororidade, uma mulher puxa a outra, o livro que talvez vocês né, discutam aí, falem, acho importante, mas nós homens somos partes integrantes dessa história e juntos a gente tem que fazer essa transformação, rompendo bolhas, esquecendo valorizando o passado, é muito legal valorizar o passado, mas rompendo padrões, parâmetros, paradigmas do passado para a gente construir um futuro muito mais potente. Vamos trabalhar junto, Ale. Mais colaborativo, mais, né? Na TEIA a gente fala muito sobre a questão do conectar, aprender para transformar. Você falou bastante de transformação, né, Serafim? E tem um ponto que você trouxe que é a questão do diagnóstico. Então, se a gente for trazer isso para cada indivíduo, eu acho que parte de autoconhecimento, né, que seja na liderança feminina, em qualquer outro trabalho que a gente esteja desempenhando, se a gente conhece também qual é a nossa potência, se a gente valoriza, se a gente conhece essa história, acho que tem mais possibilidades realmente da gente se posicionar e da gente fazer boas escolhas, né? Assim como você disse, eu quero escolher de quem eu tô perto, né? Nesse sentido aí até de visão de mundo e tudo mais. Então acho que eu também, uma dica importante, né, que acho que fica aqui da nossa conversa, é essa questão de se conhecer, saber fazer boas escolhas, né, e ter esse posicionamento de acordo com aquilo que a gente acredita. No final, né? você acha que começou lá o futuro é feminino, precisa resgatar. É um equilíbrio, claro, mas a gente precisa resgatar, porque ele ficou muito científico, masculino, pragmático. Precisamos resgatar isso para a gente ser uma sociedade mais justa, mais feliz, mais inovadora, mais generosa. Perfeito, para todos nós. Para todos. Muito bom. Obrigada, Serafim. Obrigado. Obrigada, então, a todos os ouvintes e a gente se vê no próximo videocast da TEIA.